Senhoras e senhores, está começando mais um Pode Contar. Eu, Carlos Júnior, da Confirp Contabilidade, mais uma vez estou aqui para poder apresentar e te ajudar a gerenciar melhor. Através dos nossos convidados, hoje aqui estou com Luciano Guiarocchi. Acertei, né? Isso. Guiarocchi. Luciano falou para mim assim que o sobrenome dele tem um formato brasileiro. Qual que é o formato brasileiro? Ensina pra galera aí, Luciano. Giarocchi. Giarocchi, tem o Guiarocchi, que é italiano. Eco. Aí sim, hein? Aí sim. E ele tá aqui hoje, da Itiban Experts, está aqui hoje para poder nos ensinar, para poder nos ajudar, para poder falar um pouco mais sobre um assunto que é super relevante para você, e com certeza é. A gente que é da contabilidade, Luciano, a gente costuma falar para os nossos clientes, principalmente, que se tem um indicador, um ponto ali que ajuda a mudar o ponteiro do seu resultado, é o faturamento. Isso aí. Depois a gente olha para a margem, para a venda, para a margem, para as despesas, para o custo, mas o faturamento ali é a base, é o que vai te ajudar ali a ter lucro ou não, né? Porque ele é o principal indicador ali dentro do seu movimento, dentro do seu DRE, né? E que bom que você está aqui para nos ajudar. Luciano é um grande parceiro nosso, ele já conhece a Confirp há muito tempo. Quanto tempo, Luciano, que você já conhece a gente? Acho que uns 8 anos, por aí. 8 anos, já trabalhou, já deu palestra lá pra gente na parte de vendas, já fez parte do Alice também, que é o nosso grupo de indicação. E você que está nos assistindo, compartilhe, mostre para as pessoas que precisam. Com certeza você conhece alguém que precisa aprender e entender um pouco melhor sobre esse formato, habilidade, projeto, processo. E o Luciano também vai deixar os contatos dele. Se você precisar, se você quiser entrar em contato com ele, entender um pouco mais sobre esse processo de venda, o Luciano está aqui para poder ajudar. Certo, Luciano? Certíssimo, isso aí. Bora lá Luciano, falar. conta um pouquinho pra gente aí da sua história, da onde que surgiu a Itiban, como que você entrou nesse caminho aí de vendas. Boa. Eu comecei a trabalhar, comecei a vender, né? Primeiramente, olá pessoal, que bom quem tá aí assistindo. Bom saber que, né, o pessoal se interessa por vendas. Todo mundo precisa de vendas, né? Todo mundo se vende um pouquinho, não é? E toda empresa precisa de vendas. Eu brinco que tem duas áreas importantes, 2 departamentos importantes na empresa. Sabe qual é, Carlão? Não, diz aí, diz aí. Vou deixar você responder. Um é vendas e o outro é da galera que ajuda a vender, que é o seja, o resto todo dos outros departamentos. Pô, cara, achei que você ia falar contabilidade, então, cara. não, contabilidade, jurídica, todos os outros ajudam a vender. Perfeito. Porque não dá, a gente vê muitas vezes... Contabilidade não é o vilão da história. O vilão da história... Tem alguns outros aí que são vilões, que eu não vou falar aqui, porque o amigo pode estar ouvindo aí. Eu quero perder a audiência. Né? Mas a gente tem problemas aí, às vezes, com algumas áreas que travam o processo. Então, o pessoal de vendas fica meio receoso com isso. Quando uma empresa tem todo mundo jogando a favor, todo mundo pensando em vendas, ela voa, né? E aí, voltando um pouquinho na minha história rapidamente, tenho 51 anos, comecei... vender com 9 anos, então eu vou contar tudo aqui, vai ser pelo menos umas 3 horas, brincadeira. Rapidamente, comecei a trabalhar com 9 anos numa vendinha, trabalhei 3 anos, não recebi. Minha mãe foi lá pro espanhol, escuta, você não vai pagar o menino? Não, ele tá aprendendo. Minha mãe vai para casa, eu quero trabalhar, fui trabalhar com meu pai. Trabalhei até os 14 com meu pai, com 14 eu entrei no SBT. Fui boy do Silvio Santos, cara. Trabalhei no SBT até 21, com 21 empreendi, quebrei com 29. Pô, você tem um cara que conhece, tem um cara que conhece de vendas, é ele, né? Ele é, e foi um baita chefe, cara. E eu com 29 quebrei, né, a minha empresa que eu tive quando eu saí do SBT, fiquei 9 anos com ela. E aí fui pro mercado dos 28, 29 até os 38, sempre em posições de estrutura, sempre em posições da área de vendas, estruturando operações de pequenas empresas. Pequenas e médias, né? Micro não. Pequenas e médias que tinham que vender para grandes. Então esse é o meu know-how. E aí eu estudei muito. Eu brinco que eu sou um vendedor que estudou, porque o raça para não estudar é vendedor. O cara tem uma comissão boa de um produto que vende, e ele tem um mercado que compra, cara, é a fórmula perfeita para ele não estudar. Porque ele fala, para estudar para quê? Primeiro que não tem faculdade de vendas, né? Então tem muita gente por aí que fez faculdade por fazer, né? Só para dizer que tem no currículo, mas estudar vendas, estudar desenvolvimento humano, estudar comportamento humano, neurovendas, neurociência, o diabo a 4. Gente, você não pode parar de estudar, eu brinco. Um advogado, um médico estuda a vida inteira. E eu pergunto por que o infeliz do vendedor acha que não tem que estudar.
Se um vendedor estudasse igual um médico ou engenheiro, ele seria bilionário, não milionário. Porque venda não tem limite. O médico ele consegue fazer 1, 2 cirurgias por dia. O vendedor ele consegue vender e ganhar comissão e a venda vai acontecendo naturalmente à medida que você vai construindo tua reputação, tua carteira e tudo mais. E eles não se ligam com isso. Cara, e você tá falando uma coisa que é a verdade e vem o primeiro insight pra gente. É que as pessoas mais ricas do mundo, elas saem do ramo de vendas. Exatamente. Porque vendas não tem limite. Exatamente. Talvez seja a única profissão que você é remunerado pelo seu esforço. É isso aí. Todos os melhores empresários são vendedores. Os mais bem-sucedidos, a gente tem um exemplo que eu não vou puxar o saco aqui, né, do Richard. Contabilidade é um exemplo. Contabilidade, normalmente, o cara é técnico. Sim, sim, então sim. ele não tende a ir para o lado de vendas. Com muito profissional liberal, não tende a ir para o lado de vendas. E ele fica enfiado ali nas planilhas, nos números, nos controles. E ele esquece da parte principal, que é onde vem o dinheiro, onde cresce. É a parte comercial. Confira para um exemplo disso, né? Encabeçada pelo Richard. De novo, né? Puxando o saco seu, viu, Richard? Mas admiro mesmo, porque tem o DNA de vendas, né? Para fechar, com 38 eu resolvi montar a Itiban. Com um foguinho de empreender, eu quis voltar para o mundo do empreendedorismo, mas queria vender. E eu não gostava de mesmice. Eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa que não tenha mesmice, que eu consiga vender. E aí eu montei a Itiban. A Itiban chama Itiban, quer dizer primeiro lugar em japonês. Experts, por quê? Porque nós nos posicionamos como experts em vendas. Então Legal. a gente ajuda a estruturar operações de vendas, prioritariamente indústria, serviços e distribuição para B2B. Então indústria, empresas de TI, distribuidoras de produtos, né, empresas logísticas que atendam B2B, que vendem, quem não sabe o que é B2B, né, o B2C é Business to Consumer, é venda para o cliente final. E Business to Business, é o B2B, é Business venda para a empresa. Você vende para um CNPJ. Aquele CNPJ tem outra atividade lá para o cliente fim dele. Então é esse mercado, né? Porque a gente tem metodologia, tem tudo para esse tipo de nicho, para esse tipo de perfil, né? E aí estamos aí, 13 anos já, mais de 1 bilhão de resultado de crescimento nas vendas dos nossos clientes, mais de 300 projetos aí, 12 mil pessoas, deve estar umas 15 mil pessoas treinadas, tanto por mim como pela galera do meu time, que a gente tem lá mais uns 4, 5 treinadores, mais uns 4, 5 consultores especialistas em vendas, pessoas que são ex-gestores de multinacionais, empresas pequenas. A gente tem um time que se complementa mesmo e consegue fazer essa aceleração das empresas, que é o que a gente faz. Que legal, cara. E você que está nos assistindo, você está vendo que a gente está com um cara que, como diz o nome da Itiban, é um expert aqui no assunto. Já tem vários cases, a gente sabe que o maior aprendizado, principalmente na parte de vendas, que como você falou, eu estava pensando aqui, realmente a gente não tem uma faculdade direcionada, né? Você tem curso de extensão aí para gestão comercial, né? Mas para vendas ali, porta a porta, que é o grande know-how que você adquire quando você passa por esse processo, realmente a gente não tem. E você que está nos assistindo está vendo que a gente está com um cara que conhece bastante, né? Que teve ali um aprendizado também ali, mesmo sendo office boy, com um dos caras que foi um dos maiores vendedores que a gente teve aqui no país, que a gente conhece bem, que é o senhor Silvio Santos. Senhor Abravanel. Senhor Abravanel. E a gente tem a oportunidade agora de aprender com ele. E eu te pergunto, cara, dos cases que você tem passado, das empresas que você tem passado, eu acho que uma das grandes linhas aí que os empresários eles ficam de olho nesse lugar, né, nessa área comercial, como chegar no cliente, como atingir o cliente. O que você enxerga hoje que é a maior falha do empresário? A maior falha é gestão. Gestão. Empresário, muitas vezes, eu tenho até um jeito de, quando eu vou muito em palestra e tal, eu começo. O empresário vai para a China, o empresário compra software, o empresário melhora o processo dele, ele compra máquina nova, ele vai para a China ver máquina, ele desenvolve produto, só que ele não cuida de vendas. O empresário que cuida de vendas mais de 60%, 70% do tempo dele são as empresas que dão certo. Esse é o maior aprendizado. E essa gestão, ela é geral. Ela é gestão de pessoas, gestão de processo, gestão de carteira de cliente, gestão de time, né? Eu brinco que um gestor ele tem mais pessoas do que coisas na agenda dele. Então você vê muito gestor trabalhando.
Você vê gestor no processo, vê gestor na operação. Ele não está cuidando de pessoas. E aí por isso que não cresce. Então a gestão, né? Existe uma diferença também, é um tema para outro podcast, gestão e liderança. Qual a diferença de gestão e de liderança? Para ter resultado numa empresa ou em vendas, você precisa ter gestão e liderança. Você gere o quê? Processos e números, indicadores. E você lidera pessoas. Essa duplinha é que vai fazer o sucesso aparecer mesmo. Você entende, o Luciano, que para poder gerir vendas, você precisa treinar, é treinável todo esse processo, toda essa habilidade que você adquire, ou você já nasce com aptidão? Boa, excelente pergunta, excelente discussão. Tem um caso que eu conto, que é assim, ó, o menininho nasceu lá no fundo lá da periferia. E aí esse é um caso real, tá? Ele nasceu no fundo da periferia, lá, o Joãozinho. E aí ele, muito pobre e tal, e do outro lado tinha o Pedrinho, na Zona Sul, lá, bem sucedido, os pais bem com grana. E aí começa a vida desses meninos, né? Os dois mesma idade, nasceram juntos. E aí o Joãozinho lá da periferia, o pai dele vai pra cima, o pai dele instiga ele, o pai dele dá assim, muita energia pra ele. Então a bolinha cai embaixo do sofá, ele entra embaixo do sofá para pegar a bolinha. A história é bem longa, eu vou resumir bastante aqui. Ele entra embaixo do sofá, rasga as costas, o pai vai, não desiste, vai, e pega a bolinha. E o outro estala o dedo, levanta o sofá, um serviçal, pega a bolinha. Você já sabe onde vai chegar isso. E esses dois meninos foram acompanhados a vida toda, e o Joãozinho virou diretor de multinacional e o outro virou um analista ali no nível pleno para baixo. Isso é real, é um caso real. E aí você fala, pô, isso é nato ou não é? Ele pode ter um tino, pode ter um dom, mas ele pode ser formado também na vida. Okay. Né? Ele pode ser formado. Se você não tem a formação, né? Porque talvez seus pais sejam muito simples ou não tinham essa noção, fala, pô, então não posso ser? Pode. Eu fiz muitas formações em humanas, né? Para poder ajudar nos processos, nas empresas, eu fui muito para o lado de desenvolvimento humano, neurociência, neurovendas, psicopedagogia, andragogia, que é como o adulto aprende, coaching. E aí tem uma coisa, só tem um jeito de um cara não aprender, só tem um jeito de um coach não ajudar um cliente se ele não quiser. Se eu não quiser, pode vir o treinador, pode vir o Tony Robbins. Se eu tiver fechado, eu não vou fazer o que o cara tá falando. E aí eu não vou mudar. Então eu posso ter o melhor professor. Se eu não quiser, eu não mudo. Onde eu quero chegar com isso? Se você quiser, você vai conseguir. O que você quiser. Então, respondendo no final, tem método, tem técnica, legal. Tem rotina, tem processo, tem tudo isso para você poder Isso é importante gerir. entender, Luciano, porque assim, quando você fala de gestão, eu acho que fica uma dúvida na cabeça até de quem está nos assistindo aqui, né? É que normalmente o empresário, quando ele monta um negócio, ele tem aptidão no quê? No produto. Isso. Ele é especialista no quê? Naquilo que ele é técnico. Ele é técnico. Ele é técnico, exatamente. Então, ele é um cara que ele vai ser muito bom na compra, que a compra também ela é importante num processo de rentabilidade, de resultado, né? E de negócio, de caixa e de outras coisas que tem que acontecer dentro da empresa. Né? Assim como a venda também é importante. Então, às vezes, aquele empresário ele se apega naquilo que ele tem mais expertise. Né? Mas aquilo que você colocou, a venda, é um lado muito importante. Né? Um amigo meu ele costuma falar, quando a empresa ela tá bem, quem manda na empresa é a área comercial. Né? É isso aí. Quando a empresa, porque a gente precisa crescer mais, precisa expandir, precisa ter estratégia. Quem não tem aquele vendedor lá que vende 80% da carteira e ele faz o que quer e o dono da empresa, o gestor, o chefe dele, não tem voz com ele, porque ele detém 80% da carteira. Isso é perigosíssimo, mas é normal, acontece. Acontece. O cara não vai para reunião, o cara não vai para o treinamento, o cara chega a hora que quer, mas ele vende 80%. Às vezes é porque não tem um processo, né? Mas às vezes é porque ele é bom mesmo, ele é o melhor, ele é o Neymar do time. Sim. Né? E muitas vezes você tem o Neymar, aí você tem que ter processo e gestão para ir melhorando isso. Você não vai falar pro cara, para de vender. Você tem que melhorar o resto para que venda mais. Você vai diluindo isso aí. É igual você ficar na mão, aquela velha... Ficar na mão de um cliente só.
Fica na mão, no 80%, 60%, 50% na mão de um cliente. Isso é perigosíssimo, você tem que diluir vendendo mais para outros. Com a equipe de vendas a mesma coisa. Mas esse cara manda no negócio, né? Exatamente. Quando você fala de gestão, é mais ou menos isso, né? Eu acho que tem vários lados dentro da área comercial. Não é o cara ele ter a habilidade simplesmente de explanar bem aquilo que ele vende, ou o produto, ou o serviço. Cara, né? Ele precisa ter estratégia. A técnica é um pedacinho. Você tem que ter várias coisas juntos. Várias coisas juntas. Que é aí um tripé que a gente fala muito em aceleração de vendas. Que a gente usa isso no nosso método, na Itiban, que é um tripézinho aí, show de bola, que é volume, qualidade e valor. Só um detalhe, essa qualidade não é a qualidade do produto. Legal. Porque eu brinco que a gente é vendedor, a gente vai vender mesmo que for ruim. Brincadeira à parte, né? Lógico que não dá para ser assim, mas é que a qualidade que a gente está falando é uma outra qualidade, aí nós vamos entrar nela já. O vendedor que é vendedor vende até se for ruim. E não é verdade, porque eu, por exemplo, trabalhei numa empresa nesses meus 10 anos que eu fiquei no mercado, trabalhei 10 meses numa empresa, eu nunca vendi tão mal na minha vida, cara. E minha esposa, na época namorada, falava, meu, o que tá acontecendo, cara? Eu falei, eu não acredito naquela desgraça. E eu não acreditava mesmo. E era um problema, era um negócio ruim, né? Minha formação é marketing. E aí eu fiz um plano de marketing para corrigir aqueles pontos X, não vou citar o nome da empresa aqui. Eu fiz um plano para corrigir e a dona da empresa, a CEO, muito teimosa, não implantou, quebrou. Quebrou 1 ou 2 anos depois que eu saí. Quebrou, pelos mesmos motivos que eu tinha botado como solução no plano de marketing, né? Então o cara, quando a gente fala principalmente nessa parte de gestão e planejamento, né? E você estava falando que a Itiban ela tem esses 3 pilares, né? Que ela acaba trabalhando dentro do planejamento dela de vendas quando ela entra em alguma empresa, que é volume, qualidade e valor. E valor. Eu vou explanar, vou aprofundar um pouquinho. Fala um pouquinho pra gente sobre esses 3 pilares aí. Legal. Dentro de cada um deles, a gente dividiu em 3. Então, dentro de volume, da volumetria, tem 3 principais itens. Então, são todos os volumes, na verdade, mas pegando 3 principais, que é funil de vendas, o volume de aquisição, volume de prospecção. Por quê? Porque tem empresa que não tem um processo legal de aquisição de clientes. E aí, o terceiro, o volume da estrutura. Por que o volume da estrutura? Você tem 3 vendedores, você vende 3 milhões. Sua carteira está dividida igual. Você tem um processo legal. Os 3 vendem de forma muito parecida. Os 3 têm uma carteira parecida. O dia a dia deles é tomado por essa carteira. Não vai crescer. Ok, então... Claro que o que a gente vê não é isso. Legal. A gente vê, às vezes, 2 vendedores vendendo muito e um vendendo pouco. Ou porque tem pouco cliente, ou porque não prospecta, ou porque não tem qualidade, ou porque não tem técnica e tal. E aí a gente vai para o segundo item, que é a qualidade. Então a gente falou de todos os volumes. Eu não expliquei o funil. Okay. Então quando você fala dessa parte aqui de plano, de plano, volume, etc., você está querendo dizer que às vezes tem processos que não são desafiadores. Que a empresa às vezes tem processos de venda que elas não são desafiadores para impulsionar a venda. Vai no mesminho assim. Todo mundo vende da mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. Ela cresce, que o mercado vai aumentando a demanda, vai conquistando mais clientes, muitas vezes tem compra recorrente. Então, o pouco de cliente que ela pega, mais o que o cliente dela cresce e passa a comprar mais dela, ela está crescendo. Mais a inflação, ela acha que está crescendo 15%, 20% ao ano. Ela não está. Ela tira a inflação. Só está valorizando o que ela já vendia. Então, ela não está abrindo o mercado, ela não está conquistando e tal. E tem casos que não tem nada, né? Tá tudo pior, tá perdendo cliente, não tá vendo. A gente teve um cliente que crescia 40% ao ano em faturamento. Em retenção de cliente, ele só tinha 4%, cara. Ou seja, cada 100 clientes, só 4 compravam no ano seguinte. Ou seja, ele era uma máquina de aquisição de clientes. Aí a gente imediatamente, na nossa estratégia, a gente botou uma estratégia de recuperação de carteira. Separamos a equipe, 70% dos vendedores vão ficar com a carteira para revender para a carteira. E aí a gente deixou os caras
para receber cliente, colocamos automação lá para receber lead, para receber cliente, porque tinha 8 vendedores, separamos 3 para novos. O volume que vinha, os 3 não iam dar conta. Então, esse é o projeto, só para explicar um pouquinho legal. o que a gente faz. E aí que entra o volume do funil. Né? Por exemplo, você quer fechar 4 propostas por mês. O seu funil entra 3. Você não vai fechar 4. Então, o cálculo do volume, do dimensionamento certo do funil... Você não tem matéria-prima para poder trabalhar, não adianta. Se só está entrando 3, é o máximo que você consegue conquistar. Você vende... Matematicamente está aí. Exato, né? Exato. Tem um cálculo para isso que ele é desdobrado fase a fase do processo de vendas, do funil de vendas. E as pessoas acabam não fazendo essa conta também. Então, você pode ter problema na entrada, no meio, no final do teu funil. Que aí a gestão é importante acompanhar todos esses lados. Isso aí. Isso aí. E aí você vai saber olhar, vai ter indicadores meio, indicadores fim, você tem indicadores estratégicos, indicadores de operação, de execução, tudo isso para gerir melhor. Aí a gente vai para qualidade, que está todo mundo ansioso para falar da qualidade. Então nós falamos do volume, que é funil, prospecção e estrutura. Basicamente esses 3. Depois você vai na qualidade, que é a qualidade do cliente, qualidade do processo e a qualidade do time. Por que qualidade do cliente? Vamos falar da contabilidade. Vocês têm lá né, clientes com multinacionais, aí vocês têm clientes nacionais lucro real, nacional lucro presumido, nacional microempresa, e você pode ter, não sei nem lembro se a Confirp atende, MEI. Acho que não, né? Não tem. Hoje a gente não tem MEI. Não tem. Então, se você tiver fazendo anúncio, um cabra assiste esse podcast. Nossa, Confirp, entra lá e manda um contato. Eu preciso de contabilidade. O cara é pequenininho. Esse cara pequenininho, ele vai pagar R$1.000. Aí, você vai num evento, conhece um controller de uma média grande empresa. Esse cara não vai pagar R$1.000. Então, a qualidade do cliente manda nisso. Aí você tem uma divisão do funil. Saber diversificar isso daí vai fazer a diferença ou diversificar na abordagem. ou focar. Não é para diversificar. Tá. Porque se você diversificar, você está dizendo que você atende todos. Okay. Então, às vezes, na estratégia da empresa, não é para atender. E às vezes diversifica e atende. Por exemplo, você põe uma célula de Inside Sales. Você não vai mandar um executivo comercial. Vai cuidar desse e tu vai cuidar desse. Você não vai mandar um executivo comercial visitar o cara do cachorro-quente. Não vale o custo. Então, você vai ter uma equipe interna que atende e fecha rápido contratos de R$1.000. Okay. Você tem uma estrutura para atender o de 1.000. Você tem uma estrutura para atender o de 30.000. Aí o de 30.000 tem vendedor externo. Então você vai montando a estrutura que lembra lá do primeiro item do volume? É isso. Aí a gente vai para a qualidade do processo. Então nós falamos na qualidade do cliente, qualidade do processo. Qualidade do processo, taxa de conversão, forma de apresentar proposta, processo de follow-up, cadência. Quer ver um negócio que todo mundo erra o diacho da cadência? Quantos touch points a gente tem que ter até dar perdido num cliente? Chuta. 10. Cara, 18 no mínimo no B2B. Em média. Por que 18? 18. Se você pegar, eu vou abordar esse cliente. Então eu faço uma conexão no LinkedIn. Ok. Aí eu mando uma mensagem, depois que ele aceita. Aí eu tento ligar. 3. Cara, chega em 18 assim. Aí não consegui falar no outro dia. Aí eu mando outra mensagem. Aí eu tento ligar na empresa e eu mando outra mensagem. 6. Só falta 12 para chegar a 18. Perfeito. Então brincando você chega... 18 é média. Touch points média. Eu tinha uma funcionária muito boa de vendas. Ela recebeu uma proposta para ganhar 3 vezes mais e foi embora. Foi uma perda e uma pena. Ela falava assim, eu falava... Porque tem indicador até para ver o volume que está no funil. Você não pode ter o funil eterno. O funil tem que encher e esvaziar, encher e esvaziar. Se ele só enche, você não dá conta de fazer esses touch points. E ela não esvaziava. Eu falava, mas olha... E é por isso que o volume tem que estar amarrado com a qualidade. Para você Exato. poder entender qual é o tipo de força que você vai empregar. Matou. Aí a qualidade da venda ali, no segundo item, Claro. taxa de conversão. Aí ela falava, não, mas eu não vou dar perdido. Porque ele não me disse não até agora. Eu só não estou conseguindo falar com ele. Ela falou, eu só dou perdido quando o cara realmente conseguir falar e ele falar, eu não quero uma consultoria em vendas. Você não some daqui. Aí eu dou perdido. Ela falava, cara, era uma máquina. Às vezes ela parava 9 da noite fazendo atividade no CRM, não deixava nada pendente.
Aí a gente vai pro terceiro ponto da qualidade. Então você já coloca que uma das características do vendedor precisa ser insistente. Isso. Não. Persistente. Persistente. Matou Persistente. a pau. É isso que eu ia falar. É isso aí. Insistência é o chato. É isso, né? Persistente. Isso aí. Aí a gente vai falar então do vendedor, que é o terceiro ponto da qualidade, Perfeito. que é a qualidade do time. Então, como que tá, né? Como que é a qualidade do teu time? Eu não estou falando da estrutura. A estrutura está lá em cima. Por que estrutura? O vendedor faz tudo. Recebe o lead, agenda, vai na reunião, volta, faz proposta, leva, negocia, ainda cuida da carteira. Vai virar pato. Não nada direito, não voa direito, não canta, não bica, o bico é redondo. Então hoje você tem um cara que recebe o lead, um cara que liga e marca a agenda, um cara que vai, depois tem o key account, tem o atendimento que atende as contas que entraram e mantém as contas. Porque aí você consegue melhorar muito. Atendimento, Porque o cara é bom para caçar. Ele não é bom para ficar atendendo 2 anos o mesmo cliente. O outro, ao contrário. O outro, ele odeia, cara. Ele odeia caçar. Ele quer que dê pra ele que ele vai cuidar com o maior carinho. Põe esse cara nisso. Né? O outro gosta de telefone. Põe ele pra prospectar. O outro gosta de reunião. Põe ele em cliente. Chave A, B, pra fazer reunião presencial, que ele, conversão dele é 40%. Então você vai... Isso aí é outro ponto. Você vai estruturando uma área de vendas, né? Isso aí. Vendas não é simplesmente eu pego a maletinha, vou pra rua e vou vender a qualquer preço. Não, existe uma estratégia para isso. Ontem falei com um cliente, uma operação grande, tem 5 empresas. Cada empresa tem os seus vendedores embaixo de uma holding. Não vou citar o nome, é uma empresa conhecida. Esse cara que eu tava falando é de uma dessas 5, que é da holding. Tem 5 vendedores e ele falou, cara, cada um trabalha de um jeito. Eu quero padronizar isso. Porque eu não consigo controlar. Um me dá um indicador, outro me dá outro me dá outro. Eu não tento, eu quero padronizar isso, o controle para gerir melhor. E é um baita gestor, porque ele já tem muito indicador. Falamos então do último item, que é o time, né? A qualidade das pessoas. Aí é capacitação e tudo que você tem para eles. Aí vai para o último item, que é o valor. Então falamos de volume, qualidade e valor. Aí quando a gente fala de valor, é preço. Quer ver? Contabilidade mesmo. Vou dar um exemplo da contabilidade e da consultoria de vendas. Quem é que dá o preço, Luciano? O vendedor. O vendedor que dá o preço. Mas às vezes um departamento monta o preço, né? Às vezes tem uma área de price, uma área de projetos e tal. Aí, ó. Você vai cobrar um projeto. Você avaliou lá tudo que tem. Você calcula e você vai cobrar. Se você cobrar 8 pau de um cliente... fizer uma baita venda, você não vende ela por 8.800? Claro. R$800 a mais? Você aumentou 10% assim o teu faturamento. Agora, claro, produto commodity não dá. É mais difícil. Porque é tabelado, tem concorrência. Agora o nosso, por exemplo. Eu vou cobrar um projeto de um cliente 5 pau por mês. Se você cobrar 5.500... Então, se você tiver lá, volta para o item qualidade. Uma qualidade no processo de vendas. Na abordagem, na apresentação, na proposta. Eu não envio. Em 13 anos de Itiban, sabe quantas vezes eu enviei a proposta? Acho que dá para contar nos dedos de uma mão. Eu nunca enviei proposta na vida, velho. Se der para contar nos dedos de uma mão, é muito. Por quê? Porque enviar, sabe o que o cara faz? Né? Na época do mouse, né? Tem um mouse com aquela bolinha. O cara rola para a última página e olha o preço. Aí eu vou dar uma dica aqui de ouro. Eu não gosto de falar muito dica, porque dica parece tão... Se você precisar enviar a proposta, você não põe o preço no último slide ou na última página. Põe no meio da proposta. Por quê? Você vai vir com introdução, escopo, não sei o quê, preço, aí você volta, defesa dos cases, explicação, não sei o quê, e termina. O cara vai ter que rodar a tua proposta para achar o teu preço. E é importante, você tá falando um negócio, cara, e eu tô muito preso dentro desses pilares que você tá falando, que para mim faz total sentido. Quando você fala em relação a volume, qualidade, a contato que precisa ser feito, a persistência daquele vendedor ao entrar em contato com aquela oportunidade, com aquele lead. A gente precisa entender que todo contato precisa ser de qualidade.
todo contato é uma oportunidade, né? Às vezes a gente acha que mandar um e-mail pro cara, o fato de o cara ter te respondido e você não ter retornado, você pode ter perdido uma oportunidade, porque você não sabe qual que é a leitura que aquele cara fez de você. Né? O fato de você ter mandado uma mensagem para ele, você colocou um erro de português ali na mensagem, você não se preparou para aquela mensagem, talvez para aquela única oportunidade, talvez você perdeu a oportunidade que você tinha de converter aquele contato que você fez. Que pode ser no primeiro, no terceiro, no quarto, no quinto, no 17, no 18. Né? Sabe, então, todo contato é uma oportunidade. Tem uma pesquisa sobre isso. Em quantas vezes você vai fazer follow-up para ter sucesso? Em média. 8. 8. Aí, agora me fugiu o número. Se não me engano, 80% dos vendedores não chegam na terceira. Ó, para ter resultado tem que chegar no 8º ponto de contato. 80% dos vendedores não chegam na terceira. Isso é pesquisa, isso é medido. Não é chute. E Luciano, e por que você, assim, dentro hoje da sua experiência, dos contatos que você teve com os vendedores de diversos perfis, por que você acha que perde ali no meio do caminho ali, né? Que não consegue avançar na estratégia, não consegue ter esse entendimento do contato? Você acha que banalizou um pouco essa questão do comercial, da entrada, da venda, do contato? Não, o problema continua sendo o mesmo, de sempre. Perfil e processo. Então você não tem um processo que ajuda o vendedor a fazer isso. Então você não tem método, não tem processo, não tem ferramenta, consequentemente não tem gestão. E o outro lado, o perfil do cara. O vendedor tem preguiça, muitas vezes. É o vendedor que não faz. Né? O vendedor, ele... Quer ver? Vou dar um exemplo. Muita gente já passou por isso. Loja de móveis planejados. Você já foi fazer móveis, você vê, o cara senta com você... Aí ele vira aquele monitorzinho, tipo assim, ó. E aí ele fica fazendo desenho, você vai falando... Ah, aqui tem uma janela, não sei o quê. Ele perde 2 horas com você ali. Aí ele calcula aquilo, ele aperta um botão, aquele negócio dá o preço. Esse é o processo de loja de móveis. A gente já teve cliente de loja de móveis. Aí ele dá o preço e aí vai ter que fazer a ficha, né? Aí você põe o nome, Luciano... celular e tal, e aí ele imprime, te mostra aquilo, ele não faz o 3D, ele não te entrega o projeto, mas ele imprime o projeto que sai, a proposta que sai baseada naquele projeto, e ele te entrega aquela proposta. Ele ficou com o projeto, com os teus dados, com o orçamento, com o teu telefone. Quantos te ligam de volta? Cara, é quase 0. Sim. Loja de imóveis parece que é padrão, assim, não ligar para o cliente nunca mais. Sim. Eu fiz uma cotação faz 1 ano para fazer o meu guarda-roupa novo. Fiz com 5 empresas. Só uma me ligou. E me liga até hoje a menina. Eu tô quase querendo não fazer o móvel para pegar como case. Até quando aquela menina vai me ligar? Porque eu quero fazer. Mas e ela fala, então tá bom. Então quando eu te ligo, olha, tá fazendo todos os passos da venda. Que o último passo da venda é a obtenção do acordo. Não é o fechamento, como muita gente acha. Fechar, é lógico, o objetivo é fechar. Não é o último passo. O último passo é um acordo. Esse é outro erro. Mas aí estamos entrando em técnica, né? Estamos falando aqui mais no macro. Ela fala, eu falo, agora eu vou viajar, há 1 mês. Tá, então eu vou te ligar em março. Que dia de março você volta? Volto dia 10. Posso te ligar lá pro dia 15? Pode. Cara, dia 15 ela liga, cara. Eu falei pra ela outro dia, você não quer trabalhar comigo? Eu juro por Deus, eu brinquei com ela. E ela falou, não, eu tô bem aqui. Imagino, porque os caras devem pagar muito bem, ela é muito boa. E ela não é, estrutura correta, ela não é vendedora. É a que recebe o lead e trata pra ir na loja fazer a visita pro vendedor fazer o projetinho. Entendi. Mas dentro do processo de venda já existe um contato de qualidade. Exatamente. E aí ela deve ter descartado alguns já. Fica comigo, por quê? Só que os outros 4 nunca me ligaram, cara. As outras 4 empresas. E eu ainda não fiz o projeto. Olha só. Sendo que alguma das 4 pode ser melhor do que essa. Sim. E se eu fosse em alguma das 4 e nessa, eu ia escolher. Ou seja, quem vender bem vai nadar de braçada, cara. Cara, por isso que é muito importante você entender ali o seu processo, porque hoje a gente percebe muito que as empresas, principalmente os comerciais, a gente passa por muita empresa também lá na Confirp, né? A gente tem 1.500 clientes, então a gente conhece os detalhes do que cada um anda fazendo. Né? E hoje com internet, com rede social, as pessoas disparam uma mala direta para todo mundo e acham que isso é a melhor forma de captar cliente. Né? De quanto mais contatos a gente tiver,
mais contatos a gente tiver, mais chance a gente tem de vender e demonstrar o nosso produto. E na verdade não é, né? Na verdade você precisa achar o público-alvo, você precisa achar o público certo, você precisa achar o caminho certo e as pessoas que vão estar pelo menos um pouco interessada, que tem a necessidade daquilo que você está vendendo. Isso aí. Tinha uma empresa cliente nosso que recebia, no mês, mais ou menos 50 leads. Uhum. Aí a gente pegou, ela recebia 50 leads, ela marcava 4, 5, 10%. Tá. Não fazia follow-up, não respondia. Tinha sistema, tinha CRM e tudo. Quem não sabe o que é CRM é Customer Relationship Management, que é o software que controla vendas. Ajuda na gestão. Não é o ERP, né? É diferente. Aí a gente falou, ela não tá. Aí não tava muito à vontade e tal. Eu falei, vamos por outro. Que é aquela história de pôr um tubarão no tanque. Isso é maravilhoso. Colocamos outro, fizemos um baita processo seletivo, contratamos, treinamos, colocamos. Primeiro mês para aprender, segundo mês valendo. Valendo. Segundo mês valendo, dividimos lead. Pum. Lembra, aquela recebia 50, marcava 4, 5. Dividimos, mandamos 25 para essa. Nós mandamos 25 para essa, ela marcou 4. Uhum. Para aquela que marcava 4 quando tinha 50. E os outros 25, nós passamos para a nova. A nova marcou 7. Ou seja, a nova marcou 7 com 25 clientes na mão dela. A outra marcava 4, 5. Então, olha só, tem várias coisas envolvidas. Se você não tiver um processo que gere o desafio, se não tiver um processo que gere desafio, possivelmente você vai ficar no mesmo lugar. Ou você vai dividir força. Ou você vai dividir força, né? E lá, assim, você pegar 50 leads dividido por 20 dias, dá 2, 3 leads por dia. Não era para não atender. Sim. Porque tem lugar que o problema é volume. Sim. Tem lugar que você tem 300 leads caindo para um cara, muita coisa no dia. Imagina, todos. 20 atividades para cada um dos 300. Então são 6.000 atividades no mês. Então tem isso também, ninguém calcula isso. Uma vez eu cheguei numa empresa, o cara falou, ninguém bate a meta de reunião. Quanto que é a meta de reunião? Tinha 3 vendedores. 4 reuniões por dia cada um. Eu, oi? São Paulo? 4 por dia? Eles são divididos por região? Não, é São Paulo todo. Quem cadastrar o cliente é dele. Eu falei, não vão bater nunca. Por quê? O cara tem que ficar uma semana agendando. Se ele for uma máquina e tiver uma lista muito boa, na semana seguinte ele consegue. Umas 8, umas 10, umas 2, umas 4. Ah, na outra semana ele já não consegue. Por quê? Porque na outra semana ele vai ter que fazer follow-up daquelas propostas que ele apresentou na semana que ele foi. Então começa a dar uma bola de neve. Não, e pensar nessa rotina, ela é importante pro vendedor, né? E é aquilo que você falou, e você construir esses pedaços, onde você tem alguém que vai captar, alguém que vai marcar, pessoas que vão sair para poder fazer essa reunião, olhando para São Paulo, que é uma região que, teoricamente, você tem ali as suas limitações de espaço, de tempo, de trânsito para poder chegar, para poder fazer. Pode ser que impeça de você ter esse contato de qualidade. Pode ser que impeça você de fazer aquela prospecção com qualidade. Né? E aí você acaba perdendo a oportunidade, não porque o cliente é ruim, é porque você não fez aquilo que deveria fazer. Exatamente. E esse cliente... ele queria 4 reuniões por dia, né? Ele queria 4 reuniões por dia. Deixa eu lembrar os números. Faz uns 3 anos esse cliente. 4 reuniões por dia? É isso aí mesmo. Ele queria 80 reuniões por mês de cada vendedor. A meta de fechamento de cada vendedor eram 2 fechamentos. Então ele queria 80 reuniões para 2 fechamentos. Sabe para quanto nós abaixamos o número de reunião? Dimensionando com cálculo, com ciência, 18. E você pode ter aumentado o número de conversão. Não, atingimos a meta de 2. Ó, ele queria fazer 80, não fazia e não fechava 2. Nós já baixamos para 18 e fechou 2. Fechou. Ele começou a bater a meta. E na verdade tinha cara que ainda um mês ou outro fazia 3. E aí a gente tinha uma coisa que a gente implanta muito nas empresas, que é todo um cálculo. Tem a meta, super meta e mega meta. Então você tem um acelerador, cara. O cara que bate a mega meta, ele compra um carro. Mas para bater a mega meta, é muito dinheiro produzido de vendas. Sim, então, e aí você olha, um processo que desafia. Pronto, você precisa ter um processo que desafia e não que acomoda. Isso aí. A partir do momento que você coloca na cabeça de um cara, né, que quando eu falo ambicioso, que tem essa sede, que quer alcançar e sabe que a venda não tem limite, que para venda não tem limite, é claro que vão colocar outros limitadores, às vezes a capacidade do produto, da entrega, da logística, aí são outros fatores, né? Mas a limitação da prospecção e da venda e do esforço, ela não tem, né? Então aquele cara que é ambicioso, que tem essa vontade, que ele quer chegar lá, ele consegue, ele tem essa
essa consciência que ele precisa movimentar todos esses processos de venda para poder alcançar os seus resultados. E a remuneração tem que levar a empresa para o objetivo dela, né? Muitas vezes ela não leva. Que aí é um outro fator, né? E isso tá... Que precisa estar conectado. Isso tá ali plano. no processo. No processo, no time, no item da qualidade. Tem volume e qualidade. A gente tá falando de valor, né? No valor, eu falei de preço. Tem mais coisa. Tem o cross-sell e o upsell. Então, o que é o cross-sell e o upsell? Por exemplo, eu vou comprar um microfone aqui, ó. Esse microfone aqui. Aí o cara fala para mim, vocês têm um podcast? A gente tem um podcast. Vocês têm microfone de lapela? Não tenho. Por que você não leva um de lapela também? Cara, eu posso fazer uma coisa com condição melhor para você. Então eu vou levar 2 microfones desse e vou levar 2 de lapela. Isso, eu estou fazendo um cross-sell. Ok. Aí eu posso ter um upsell. Eu estou levando de lapela, que custa R$500. E o cara fala, você está usando aonde? Num podcast. Por que você usa lapela no podcast? Ah, porque eu acho que é mais fácil. Pô, mas é tão legal o visual do microfone de mesa e também a captação, blá, 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 custa R$2.000. Então eu fiz um upsell, eu vendi a mesma coisa mais cara. Então tem o cross-sell e o upsell que é muito abandonado nas empresas. E tem um último ponto ali dentro do pilar valor, que é o terceiro pilar, que é a construção de valor. Que está ligado com o item 2, qualidade. Porque a qualidade do cliente, a qualidade do time, a qualidade do processo constrói valor e faz você vender mais, vender melhor, fazer cross-sell, fazer upsell e aumentar o preço. Então você fechou o cerco. Tudo isso com uma baita gestão, indicadores, liderança, tudo bonitinho, rotinas de gestão, reunião matinal, reunião de check-in, reunião de check-out, reunião de meta. E eu vejo empresas que passam meses sem reunião com os vendedores, cara. Cara, vamos contar as coisas, dá outro podcast aqui pra gente falar. Só das pereba que a gente vê nas empresas. Cara sem meta. Cara com meta errada. Cara que esconde a meta porque não pode falar a meta pros vendedores, porque senão o vendedor vai calcular e vão saber quanto a empresa fatura. Jesus do céu, olha isso. Eu já tive um negócio desse. O cara, teve um vendedor que falou, cara, com esse valor aí a gente paga as contas. O dono da empresa olhou assim, eu tava na reunião. Eu já sabia que ele não gosta de mostrar, né? Ou seja, ele tá jogando o time para baixo para não mostrar quanto ele quer faturar. Claro. Olha isso, cara. Olha, uma empresa, inclusive, perde vocês lá. E quando você fala de psicologia, exatamente tá aí. Quando você fala de comportamento, tá exatamente aí. Você tira totalmente a possibilidade de impulsionar o cara fazer mais. Porque você não consegue colocar para ele a realidade ali, da onde que precisa chegar ou da onde você quer chegar. Às vezes não é o que precisa, é onde eu quero. Exatamente. E a gente tem que ter essa mentalidade. Pro crescimento é isso, não tem jeito. Exatamente. Pro crescimento é isso. E Luciano, até para quem está nos assistindo, às vezes o cara ele tem uma empresa ali e ele não consegue identificar se ele está no limite dele, se ele pode abrir mercado, como que ele pode estruturar. Qual é o primeiro conselho que você daria para esse empreendedor, para ele olhar para a área comercial de forma diferente? Qual que é o primeiro lado que ele pegaria? A gente já identificou aqui que tem vários espaços, vários processos que tem que ser identificados, mas se o cara não tem nada, ele nunca olhou, o que você aconselharia ele ter como indicador, ele olhar ali para poder saber se ele está no caminho certo? Então, tem várias coisas. Tem uma coisa dentro disso que você perguntou, tem uma questão de planejamento, que é antes de tudo isso. Ok. Então, assim, onde eu tô, como eu tô, para onde eu vou, né? Ok. Então, você tem como fazer planejamento de algumas formas. Você tem como olhar para fora e para dentro. Você tem que olhar para fora e para dentro. Então, para fora você vai olhar mercado em geral, economia, macroeconomia e seu mercado, seus concorrentes. Como eu estou nele. Como eles estão. E aí você compara com você, tá tudo bem, claro. Aí você também tem como olhar para trás e para frente. Então eu digo, você olha para fora e para dentro, para trás e para frente. Então você olha para fora e vê o mercado, olha para dentro e vê suas pereba. Esses pontos que eu falei, volume, qualidade e valor, é para dentro. Ok. Então, para fora, você vai olhar mercado, você vai olhar o teu preço, você vai comparar com concorrentes, você vai fazer cliente oculto. Aí você vai olhar também, volta para dentro um pouco, tem uma coisa que a gente não olha muito porque não é problema nosso, mas claro que a gente não é irresponsável, que é a produção. O que é o cliente oculto, Luciano? Desculpa, o cliente oculto é você mentir. Você mentir.
O cliente oculto é você... É mentir mesmo, na verdade. É você fingir que você é cliente. Ah, ok. Então, por exemplo, eu vou lá na Confirp um dia, eu vou entrar no site e pedir um atendimento. Eu vou receber uma proposta, eu vou chamar um vendedor, eu vou receber um vendedor, eu vou pegar a proposta, eu vou quase até o fechamento. Se bobear, eu não fecho. Se bobear, eu até fecho. Tem cliente oculto que vai até a compra, rola dinheiro. Eu acabei de fazer um negócio agora, um cara me pagou, me passou uma verba para eu entrar no site dele e comprar um negócio, para testar. Então foi um amigo, não é projeto, isso foi um amigo. Ok. Então isso é um cliente oculto. Depois eu vou dar um feedback para ele, ó, isso aqui foi assim, 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 o tempo de resposta, o atendimento do cara. Você testa o processo ali. Testa o processo, testa o cara, testa tudo, testa o produto, testa tudo. E aí você vai provisionar um crescimento. Que aí é outro problema também que a galera... não é porque eu tenho capacidade produtiva ociosa, não é porque eu cresci pouco e o meu mercado cresce muito, que então eu vou botar de um ano que vem crescer 70%. Cara, você não está fazendo nem 10 de aumento todo mês. Olha para trás. Quanto você fez? Eu faço 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 15, 10, 12... Aí veio o Covid, eu fiz 8, ou teve gente que cresceu. No Covid eu fiz 20. Tá, em média, em 5 anos, quanto deu de crescimento? 12. Tem que botar alguma coisa a mais que 12, tira a inflação. Quanto vai ser a inflação? Eu vou ter 10 de inflação, eu vou botar 20. Tá. O que eu vendo hoje, do jeito que eu vendo hoje, com o crescimento dos meus clientes, eu atinjo isso? Sim. Então tá pouco. Aumenta. Você vai fazendo essa brincadeira, olhando para o mercado, olhando para a realidade. Aí você vai para essas coisas que eu falei. Okay. Volume, qualidade e valor. Eu tenho volume eu tenho geração de demanda, eu tenho... Né, porque vamos supor, para eu vender X milhões que eu vendi ano passado, eu tive que ter Y oportunidades. Para eu vender mais, eu tenho que ter mais oportunidades. Eu tenho como gerar mais? Não. Então eu tenho que montar uma estratégia para gerar mais. Okay. Tenho que anunciar no marketing, tenho que botar um cara de prospecção, tenho que montar uma célula de outbound, eu tenho que comprar o LinkedIn Sales Navigator, botar uma assistente convidando o meu mercado ali, os decisores do meu mercado. Eu tenho que trocentas estratégias. Cada negócio vai ter uma. Aumenta a minha oportunidade. Aumenta o funil, a boca do funil. Aí eu vou ter mais geração de demanda. Beleza. Com mais geração de demanda, eu vou no processo, no tipo do cliente, vou gerando oportunidade numa qualidade X com um time preparado. Empaquei de novo. Cara, meu time não vai conseguir, porque para atingir isso eu tenho que melhorar a taxa de conversão. Que aí eu tenho uma fórmula nessas três... Se alguém quiser depois me pedir, é um prazer em ajudar, é uma ferramenta. Comenta aí. E o Luciano está à disposição para poder ajudar vocês. É uma ferramenta, né? Pode chamar ou ou na Itiban, no site, no Insta da Itiban, Itiban Experts, ou no meu, que é Luciano Gia Roche, deve estar o nome em algum lugar no vídeo, ou no meu perfil pessoal, que é o Cientista de Vendas, no Instagram. Então tem o da Itiban e tem o Cientista. Legal. Pode chamar lá, eu respondo 99% das pessoas, porque às vezes algum fala, você não me respondeu. Pode perguntar lá, eu respondo, eu vou mandar a calculadora de crescimento, quem quiser. Mas voltando no que é. Você imagina esses 3 fatores trabalhados. Volume, qualidade e valor. Então, hoje eu faço 10 propostas, eu fecho uma. Eu tenho 10% de conversão. Só que nessas 10 propostas eu atendo cliente A, B e C. Pequenininho, médio e grande. É uma salada, não tenho foco, não tenho posicionamento, não tenho definição de cliente. Então me dá um ticket médio de uma proposta para outra de R$1.000. Então 10 propostas de R$1.000, eu tenho R$10.000 no meu funil. Eu fecho uma de média de 1.000. Então eu estou fechando R$1.000. Aí eu vou mexer no volume. Se eu tenho 10% e eu aumentar a geração de volume, eu aumentar para 20%, eu vou fechar 2. Eu dobrei o meu faturamento mexendo em um fator desses. Eu posso mexer na qualidade do processo, melhorando um chat de automação e tal. Aí, vamos supor que eu aumente para 25 propostas. Né? No lugar de 20, eu gero mais, eu gero 25. E aí, no lugar de fechar 10%, eu aumento para 20% de conversão. 20% de 25 são
5 propostas. Cara, eu fechava uma, eu já tô fechando 5. E eu ainda não mexi aqui embaixo na construção de valor, porque eu posso aumentar o preço. E ainda posso voltar lá e atacar um cliente que paga mais. No lugar de eu fazer 25 propostas para clientes diversos, onde o meu ticket médio vai ser 1.000, eu atendo clientes melhores e maiores, foco mais. Eu posso ter propostas de 2.000. Então eu vou ter 25 clientes de 2.000, não mais de 1.000. Se eu fechar 25%, 20%, porra, 20% de 50 clientes são 10 clientes. Lembra que eu fechava um? Então você vai fazendo isso para atacar a tua operação. Você vai mexendo, mas não é fácil. E não é rápido. Demora um ano, 2 para você. Com certeza, cara. São muitas alavancas que precisam serem acionadas e se você acionou essas alavancas em times diferentes, talvez ele diminua um pouco o tamanho da água que está saindo. É isso aí. Né? E aí, isso por isso que precisa ter uma estratégia em cima disso. Indicadores, gestão. Para você conseguir acompanhar todas essas saídas e essas entradas, porque elas fazem diferença exatamente no aumento desse volume e no impulsionar das vendas, né? Isso aí. Os nossos projetos são de 6 meses a 1 ano. Primeiro start, assim, de aceleração. Primeiro projeto é de 6 meses a 1 ano. Maria, 1 ano. Eu fui num treinamento com o Mark Robert, que é o executivo CEO da HubSpot, uma das empresas de CRM mais ferradas dos Estados Unidos, do mundo. E ele falou, não dá para arrumar uma área comercial, não dá para fazer mesmo negócio bonitão, mesmo top, antes de 9 meses. Então são 9 meses para frente que você começa a ver deslanchar. 3 meses, cara, eu brinco que é só para achar o caminho do banheiro. A máquina de café. Você não vê, você não consegue, porque é muita variável para você mexer. E aí, Luciano, nesses 9 meses aí, você entende que passa também por mudança de consciência? Esse é o maior... Daqueles que estão envolvidos e daquele que está direcionando também? O maior problema é do que está direcionando. Isso é onde a gente encontra mais desafio, que é o dono, o gestor. Que é esse que... Eu vou te falar que a equipe, cara, até dá jeito da gente... Porque tem técnica, tem método. A gente usa muito da andragogia. O que é andragogia? A criança é pedagogia, como você ensina uma criança. O adulto é andragogia. Então tem método para fazer um adulto desempacar. Que é mais difícil que a criança. É mais difícil que a criança. E se ele não quiser, pode ter andragogia, patologia, xuxologia. Pode ter, se ele não quiser, já foi. Não vai. Já foi. Então você tem aí, eu brinco que na Itiban a gente tem 13 anos, a gente nunca mandou ninguém embora, mas vários já saíram das operações que a gente entrou. Porque às vezes o cara mesmo não se enquadra. E a gente monta um negócio, inclusive na rotina. A gente mexe até na rotina de feedback. Fala, ó, implanta, mexe, conversa. E aí faz a técnica dos 3 times. Você fala uma vez, você dá um prazo. Aí você fala a segunda vez e dá um aviso. Ó, só tem mais uma. E aí quando você vai chamar o cara para falar o terceiro, ele fala, eu tô saindo. Esse é o jogo da liderança. Quando um líder demite um cara e ele fica surpreso porque está sendo demitido, aquele cara cometeu erro de liderança. Ele é um péssimo líder, para falar a real. Aqui eu queria falar educado, mas ele é um péssimo líder. Se eu vou mandar o cara embora, ele fala, nossa, mas tava indo tudo bem. Caca de líder. O líder, ele dá, ó, esse copo aqui não tá ficando brilhando, cara. Faltou indício. Eu preciso que você deixe ele brilhando. Vamos fazer um acordo aqui. Quanto tempo você se ajusta para a gente olhar o copo de novo? Não. Eu acho que a semana que vem eu já arrumo isso. Passa a semana que vem, você olha o copo do cara... Você fala, viu? Passou 15 dias, eu queria te marcar um papo com você de novo sobre aquela questão do copo. Você pega o copo e fala, ó, o copo tá sujo. Segunda vez que eu falo. Aí você começa a criar uma cultura. Todo mundo sabe que 3 vezes, tchau. Ah, mas aí dá um turnover muito grande. Pode ser. Pode ser. Você tem que... Nesse processo de conscientização e estruturação de processo... E aí você vai falar... Isso pode ser uma consequência. E aí, para implantar isso, tem que envolver o RH, tem que ser com muito cuidado. Às vezes demora 1 ano, 2 para implantar um negócio desse. Só que o dono tem que saber tem que querer que isso aconteça. Tem que ser top-down, né? Ter essa mudança. E é esse um dos grandes problemas, cara. Não é top-down. Nós temos clientes que o projeto já parou por causa do gestor. O gestor não acredita que é ele o problema.
Não mudou a mentalidade. Chama a cara na reunião a hora que quer. E porque vendas é mentalidade, né, cara? Não adianta. Não, e é uma área emocional demais. Exatamente, Se você tiver... Se você tratar o cara mal, ou ele vai repercutir ali, né? Sim, Não sim, tem jeito. sim. Não adianta, é imediato, né? O contato que você faz ali, dependendo da forma que você... A reação, o resultado é imediato. Hoje, quando você olha para 2025, Luciano, acho que a gente vem num momento aí, pelo menos num boom aí dos últimos 10 anos aí, falando de internet, rede social, marketplace, né? O B2B misturado com B2C. Então hoje a gente já tem outras modalidades também que a indústria está querendo vender direto para o consumidor final. Né? Hoje ela não vende somente... Hoje ela não está vendendo só para o distribuidor, ela está querendo vender também para o consumidor final. Hoje você enxerga tudo isso como oportunidade, como uma nova mentalidade que as empresas precisam ter para conseguir achar esses caminhos. Sim. Como que a Itiban e aí você está se preparando para poder ajudar esses empresários aí a se enquadrar nesse novo cenário? Legal, a gente fez até uma masterclass semana passada, tendências de vendas para 2025. Legal. Mais está no nosso canal no YouTube lá, o canal do Cientista de Vendas. Mas tem algumas coisinhas, por exemplo, a hipersegmentação. A hipersegmentação ela vai resolver um pouco isso. Uma parte desse negócio de vender direto, por exemplo, tal. Por quê? Porque se você tiver realmente esse detalhamento da hipersegmentação, você faz a hiperpersonalização. Só que é em massa. Que louco. É uma hipersegmentação, é uma hiperpersonalização, mas é em massa. Então, por exemplo, eu vou vender só para os Carlos da vida que usam óculos preto e usam camisa social cinza clara. Que tem 26 anos. Ó, agora gostou. Obrigado, Luciano. Ainda Esse bem que você tem a visão boa. Tá com o óculos aqui, que mas tem a visão boa. Eu tirei o óculos, deixa eu pôr de novo. Que atua em contabilidade. Olha como eu fechei. Que mora em São Paulo. Olha como eu fechei. Não pode fechar tanto, que aí tem um estudo de TAM, né? Total Marketing, né? Mercado endereçável. Eu tenho esse público, eu não tenho. Você vai fazer todo esse estudo para chegar na hipersegmentação para você definir isso. Mas com isso você vai acertar muito. Lembra da qualidade da venda no cliente, certo? Você vai atacar lá. Aí tem um outro ponto também, né? Da IA. A IA, ela tá aí, né? Ela tá ajudando. Eu já tive uma empresa que tirou 7 pré-vendedores que recebiam lead, botou só inteligência artificial recebendo lead. Ele eliminou 7 vendedores que ganhavam 3 pau cada um. Ai, que desumano. Não é desumano. Dos 7, 4 foram promovidos a vendas. E 3 estavam desqualificados e não foram convidados a ficar. Então, se você não se preparar, você vai ser substituído. Não é nem pela IA, eu brinco. O pessoal fala, o vendedor vai ser substituído? Vai. Sabe qual que vai? Aquele que um portfólio ou um vídeo no YouTube substitui ele. É o vendedor matraca, o vendedor matraca solta. Ele só repete as características do produto e a vantagem. Ele não sabe investigar, se colocar no lugar do cliente e entender de business. Então, a inteligência artificial agora ela está se achando. Conseguir captar a necessidade, conseguir ver outras coisas que pede na venda também, ter essa relação, esse filme. Eu fechei um negócio com um cliente, pra você ter uma ideia. Eu falei para ele, você está tendo turnover do seu cliente? Ela falou, tô, como você sabe? Eu falei, não, com essa quantidade de lead que você está jogando em cima deles, ruim, sem medir, sem processo, eles devem não estar conseguindo vender. E com isso ele não ganha comissão, ele está indo embora. Ela falou, como você sabe isso? Eu falei, eu tenho que conhecer a operação. Ela falou assim, olha, eu estou fechando com 3, eu estava avaliando 3 consultorias além da sua. Nós vamos fechar com vocês. E aí, volta lá para os 3 itens, volume, qualidade e valor. A nossa era uns 30% mais cara que as 3, que é a mais cara das 3. Ou seja, ela fechou com a gente porque a gente construiu o valor. Por que construiu o valor? Porque não falou abobrinha, porque falou um negócio diferente. Por quê? Tem técnica. Então eu falo pro vendedor, eu falo, cara, estuda tudo. Tudo. Pega livro, pega tudo, não fica no Zap, não fica no Instagram. Pega a revista, pega valor econômico, estuda mercado, estuda por que o Trump está fazendo lá, estuda tudo. Estuda o contato, estuda o negócio, como chegar, como... E economia e business, você vai vender. Vocês, por exemplo, cara, 100 mil clientes vocês devem ter
lógico que não é, mas vocês têm 1.500 clientes, vocês devem ter 1.500 negócios diferentes lá. É isso aí. Você tem que entender dos 1.500 você vender um serviço de contabilidade de uma empresa grande. Exatamente. E já foi a época, cara, quando a gente olha hoje para contabilidade, até pegando um pouco do que você estava falando da hipersegmentação, da hiperpersonalização, hoje a gente entende também como contabilidade, e a gente tem uma área, hoje eu sou linha de frente dessa área na Confirp, que é a área de outsource, exatamente a área da personalização, né? A gente entendeu que a gente tem dois tipos de contabilidade. Tem aquela contabilidade que é mais commodity ali, que é mais padrão, né? Que a gente entrega qualidade, entrega segurança, entrega consultoria tributária, oportunidade, mitigação de risco também, mas eu tenho uma contabilidade que eu preciso fazer do jeito que o cliente precisa, do jeito que o cliente quer, personalizado ao negócio do cliente, né? E aí a gente teve que criar um outro negócio que se chama contabilidade mais outsourcing, mais personalizado, né? Isso faz parte de você abrir o seu canal de vendas para conseguir atingir um público diferente. Constrói valor, aumenta o valor, mas ele está sendo entregue. Mas é a contabilidade que nem a outra. Mas essa daqui é personalizada, tem uma diferença. Tá. Tá ligado a você. Sim. Tá ligado a você, tá do jeito que você precisa. Desse lado, não. Você vai ter que se identificar e se enquadrar ao meu processo. Existe uma diferença nessas, e uma grande diferença, né? Para aqueles clientes que têm um sistema próprio, né? Eu trabalho diretamente no sistema do cara. Lá dentro da Confirp, no e-source, que é o que a gente chama, né? Eu já não consigo trabalhar direto no sistema dele. Legal. Então, essa diferença, por mais que seja contabilidade, mas já tem um valor diferente. E outra, o jeito de fazer, né? Do jeito que ele queria. Então, isso ele mesmo vai valorizar isso. Sim. Né? E a gente olha hoje para 2025, né? A gente vê, né, esse volume de gente. Né? Acho que a gente olha para o mercado hoje, essa geração está um pouco mais inclinada para ser mais independente no processo de negócio. Né? E você olha, todo mundo está querendo entrar no processo de venda. Né? A internet, os marketplaces da vida deu essa oportunidade. Mas eu vejo muito que falta estratégia. Eu acho que tudo que a gente está conversando aqui, Luciano, ele me traz exatamente neste lugar, né? Eu falo, tem um monte de gente com vontade, mas não tem sido o suficiente para poder converter toda essa vontade e essa energia. E a gente olha para aqui, a gente olha para o passado, que precisa se conectar com o futuro, que a gente tem muitas técnicas de venda que são milenares. A gente falou do senhor Abravanel aqui, que usou essas técnicas no decorrer da sua caminhada. Né? A gente fala, essa energia precisa ser canalizada e estruturada a essas técnicas de venda e de contato para poder fazer a diferença. Show de bola. Maravilha, é isso aí. E aí, Luciano, quando a gente olha hoje pro mercado e para esses empreendedores, seria legal, além de você passar os seus contatos para dar oportunidade das pessoas te procurarem aí, a gente vai colocar também embaixo para as pessoas te conhecerem, legal. Mas dá um toque na galera aí para eles entenderem um pouco e do que eles podem fazer para poder impulsionar o negócio. Legal. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pegar é no volume. Então, a gente inclusive faz isso, né? Nos projetos da Itiban, a gente não ataca os três de uma vez, volume, qualidade e valor. Não dá, é muita coisa. Então, a gente ataca o volume. Então, você entra nos volumes. Como eu vou, né, explicar? Aumenta o volume do jeito que você vem fazendo, mal feito. Tô falando a real. Se não tiver tempo, conhecimento, você vai aumentar os volumes que você vai vender mais. Porque o teu cliente precisa do que você faz. Tecnicamente, você é bom. Então, se você apresenta o teu produto para 10, se apresentar para 20, você vai vender mais. Então, pega no volume. Aumentou para 20, estabiliza em 20. Você vai entrar numa bola. Aí você começa a ajustar a qualidade. Então, fica aí a primeira dica para vocês aí em 2025. Quer impulsionar? E se precisar de ajuda, pode ligar, pode chamar. E se alguém tiver interesse, né, de ajustar o processo, contratar a gente está à disposição também. Mas se quiser tiver uma dúvida, quiser perguntar, fica à vontade. Não tem problema. Mas eu vou perguntar, não comprei o projeto. Gente, eu respondo, minha esposa fala, que minha esposa é minha sócia, né? Eu não tenho sócia 2 vezes. Na família e ela fala, cara, tô respondendo. Já teve cliente que eu respondi 1 ano, o cara sumiu. Depois de 2 anos, falou, vamos fazer um projeto? Então, assim, não tem problema. Respondo sem interesse, mesmo de coração. Então pode mandar, lembra, cientista de vendas no Instagram. Tem lá o WhatsApp, tem o contato, tem o Fale Conosco, tem tudo. E no canal também, no YouTube, que é o mesmo canal, Cientista de Vendas.
E no nosso site, cara, é o site da Itiban, né? Mas pelo Insta, cientista de vendas é fácil. Você vai chegar em todos os outros canais. Pô, show de bola. Luciano, primeiramente, cara, eu quero te agradecer aqui em nome da equipe do Pode Contar. O Lucas tá aí com a gente, tá ali com a gente ali, que fez o contato com você. A gente quer te agradecer muito. Você ter vindo lá de Itu para poder nos atender diretamente de Itu. E passar... Tô aprendendo o sotaque ainda lá, moro há pouco tempo lá. E passar o seu conhecimento pra galera aí, eu tenho certeza que foi de grande aprendizado, né? E vocês aí que estão precisando estruturar o seu processo, o Luciano tá aqui para poder ajudar vocês, o cientista de vendas. Estruturar e acelerar. É isso aí. E você curta, compartilhe, a gente tá aqui à disposição para te ajudar e espero que esse podcast ajude você a gerenciar melhor e ter sucesso nesse ano de 2025. Obrigado!